Então, meus amores, para essa semana, vocês têm duas provinhas para realizar, certo? A avaliação de português e também a avaliação de ciências. Então, vamos dar início na leitura e explicação da avaliação de português. Leia o texto a seguir. Encanto, novo filme da Disney, vai se passar no Brasil. Aparentemente, a Disney está desenvolvendo uma nova animação chamada Encanto. O que há de incrível sobre isso? Aparentemente, o filme vai ser ambientado no Brasil. Então, esse filme, proposto pela Disney, vai ser gravado aqui no Brasil. E sobre essa notícia, vocês vão responder as perguntas A e B. Qual informação foi noticiada pelo texto? Então, que informação que o texto está passando? Depois, a letra B. Quem é o responsável pelo fato que a notícia relata? Então, quem que vai realizar, o que está falando aqui na notícia? Quem é o responsável por isso? Vocês vão colocar na letra B. Na número 2, circule os dígrafos das palavras do quadro abaixo. Então, só relembrando, o que é o dígrafo? É quando duas letras se juntam para formar um único som. O dígrafo ele pode ser consonantal, igual na palavrinha milho. Tem duas letras e forma o som de uma consoante, que é o LH. E também tem qual outro tipo de dígrafo? É o dígrafo vocálico, que é quando tem duas letras, mas o que sobressai é o som da vogal. Por exemplo, aqui na palavrinha lindo, aqui no in. Retomar os dígrafos antes de realizar essa atividade. Lá na página 30 do livro de português, vai ter duas tabelinhas, tanto com os dígrafos consonantais, como com os dígrafos vocálicos, certo? Depois de vocês circularem os dígrafos das palavras, o que vocês vão fazer? Escolha as duas palavras do quadro e façam uma frase com cada uma delas. Na número 3, vocês vão fazer a leitura da notícia e perceba que tem algumas palavras que estão em negrito e grifadas. Olha só, elas estão destacadas. Depois, sobre essa leitura que vocês fizeram, vocês vão completar aqui, responder. A. Qual é o infinitivo dos verbos em destaque no texto? Então, por exemplo, olha só. Qual era esse verbo aqui? Acompanhe. Como que é o nome desse verbo? Como que a gente chama? Como que é o infinitivo dele? O infinitivo de acompanhe é acompanhar. E vocês vão fazer isso com todos os verbos que aparecem aqui. Como tem 5 verbos, meus amores, e aqui tem somente 4 linhas, vocês preencham com mais uma linha aqui do lado e coloquem a palavra, combinado? Na número 4, complete a tabela abaixo de acordo com o exemplo. Então, aqui nós vamos completar de acordo com as formas nominais do verbo. Então, o infinitivo é o nome do verbo, certo? A forma original dele. Depois, o gerúndio, a gente sempre acrescenta o quê? O NDO, certo? E depois, no particípio, ele sempre vai terminar em DO. Primeiro exemplo, no infinitivo ficou viver, no gerúndio ficou vivendo e no particípio ficou vivido. Na número 5, complete as frases a seguir com os verbos do quadro. Então, vocês vão utilizar os verbos do quadro para preencher as frases A, B, C até a F. Na número 6, escreva os verbos no modo infinitivo representados nas imagens a seguir. Então, vocês vão ver que atividades, que as crianças estão realizando e vão colocar no modo infinitivo, colocar o nome do verbo. Por exemplo, o que as crianças estão fazendo aqui? Elas estão estudando, certo? E qual que é o infinitivo desse verbo? Estudar. E a mesma coisa com os demais.